Muito bem, estamos de volta ao segundo momento e podemos continuar. Versículo 5, então. Vós, porém, dizeis, aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus, esse não está obrigado a honrar pai ou mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Bem, na realidade, as coisas não eram assim tão simples. Os judeus e os rabinos sabiam perfeitamente que existiam votos imorais. E um voto imoral, qualquer que ele seja, não tem vínculo de lei, não tem uma vinculação, uma obrigatoriedade. Pelo contrário. Acontece, no entanto, que para o lado judaico, em oposição à comunidade de Mateus, não se tratava de um lado uma Torá de Deus, uma lei de Deus, e de outro lado uma tradição humana. Porque um voto feito a Deus era também Torá de Deus. E então se dava, paradoxalmente, o choque de dois mandamentos. Ele deve honrar pai e mãe, porque é o quarto mandamento, mas ele deve honrar também um voto feito a Deus, porque isto também está na Torá de Deus. Qual a diferença, então, entre a comunidade de Mateus e a sinagoga? A diferença está em que, para a comunidade de Mateus e para os discípulos de Jesus, nada, absolutamente nada, pode se antepor ao mandamento do amor. No caso da comunidade da sinagoga, era preciso examinar caso por caso. E, sobretudo, sob a pedido do próprio interessado. Aí está o choque de mentalidades. Para a comunidade, nada, absolutamente nada, se pode antepor ou sobrepor a um mandamento de amor. E o quarto mandamento é um mandamento de amor. Para a sinagoga, era preciso julgar cada caso e buscar uma sentença para cada caso particular. Aí estava a divergência. Exato. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são mandamentos humanos. Bem, até aqui é a primeira parte do texto. 1-9. Vieram eles de Jerusalém com uma tradição dos antigos e Jesus os recrimina, afirmando que com essas tradições dos antigos multiplicadas ao infinito, eles são hábeis a ponto de anularem um mandamento de Deus. Entendido, não é? Nada pode se sobrepor ao amor, visão cristã, mas na visão sinagogal era preciso mais cautela, porque se tratava de Torá e de Torá, de lei e de lei. Uma visão mais juridista, uma visão mais legalista. Agora, vem a segunda parte, que, na verdade, nada tem a ver com a primeira. Só que no final desta segunda parte, Jesus dará a resposta à primeira questão que não foi respondida. Por que não se purificam antes de comer? Vamos ler.
Versículo 10. Versículo 10. Em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Ouvi e entender. Agora vem catequese matiana para a comunidade. A comunidade cristã, agora no terceiro nível, deve entender esse ensinamento de Jesus. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isto sim o torna impuro. Isto sim o torna impuro. Bem, este é um logion atribuído a Jesus. E não há motivo para se duvidar que Jesus o tenha pronunciado. Os versículos 12 a 14 não estão em Marcos. Foram enxertados aqui por Mateus e falam de uma outra coisa, mas que no conjunto ofende o lado da oposição, o lado farisaico. Então os discípulos, acercando-se dele, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ao ouvirem o que disseste, ficaram escandalizados. Ele respondeu-lhes: toda planta que não foi plantada por meu Pai celeste será arrancada. E aí está a maior ofensa aos fariseus. Eles não são uma planta de Deus. Eles não são uma plantação de Deus. Para o leitor que está seguindo Mateus, eles são o joio que o inimigo jogou ao lado da boa semente. Não podia haver uma ofensa maior a eles. Mas Jesus continua, não para aí. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. São cegos que conduzem cegos. Na verdade, Jesus curou alguns cegos. Mas esta cegueira aqui é incurável. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. E este é o enxerto que fez Mateus no texto marciano. O versículo 15 segue imediatamente ao versículo 10 e 11. Leia novamente o versículo 10 e 11 e logo depois o 15, pulando os intermediários. Em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isto sim o torna impuro. Pedro, interpelando, pediu-lhe: explica-nos a parábola. E não está claro? Veja que segue perfeitamente o texto. Foi um enxerto ali, os versículos 12 a 14. Disse Jesus: nem mesmo vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa? E aí está a grande explicação de Jesus. No versículo 11 ele disse que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. E aqui diz que o que entra pela boca vai ao ventre e termina na fossa. Ou seja, na pior das hipóteses, vamos pensar assim, tornaria o ventre impuro. Mas o ventre não é a totalidade do homem. Sobretudo, se depois do ventre sai de novo e vai através dos intestinos para a fossa. São as fezes. Quando muito, elas deixam impuro o ventre e os intestinos, mas saem. Continue. Mas o que sai da boca procede do coração. E se o ventre não é o homem todo inteiro, e menos ainda os intestinos, o coração está pela totalidade. O coração impuro é sinal de uma impureza radical. Se algo não toca no coração, não tem importância. O problema está em tocar o coração.
e é isto que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Em primeiro lugar, este texto é uma crux interpretum, é a cruz dos intérpretes. Por quê? Porque Mateus parece não eliminar, como Marcos, a questão do puro e do impuro. Marcos simplesmente diz, Jesus declarou puras todas as coisas. Mateus não faz isto. Mateus diz que o ventre pode, ou dá a entender que o ventre pode tornar-se impuro. E, no entanto, o que sai não é contagioso ou não é venenoso, mas não pode entrar no coração, porque o coração está para a totalidade. Em outros textos, como, por exemplo, o Sermão da Montanha que vimos, Jesus, em Mateus, não em Marcos, diz que não veio abrogar a lei. Nenhum jota só sairá da lei sem que tudo se cumpra. Aqui diz que se faz uma distinção entre o que vai no ventre e o que sai do coração. Percebe que é difícil compor Mateus com Mateus? O que Mateus realmente pensava da Torá de Deus e da grande legislação mosaica para a sua comunidade? Eu dou a minha posição. Eu acho que Mateus não foi tão radical quanto Marcos. Eliminar tudo. Nem tão radical quanto Paulo. Paulo e Marcos se afinam bem. E as grandes igrejas cristãs seguem hoje Paulo e Marcos. Isto é, eliminou-se tudo, ficou-se apenas com o decálogo, o mandamento do amor e os dons do Espírito Santo. Acredito que Mateus não fosse a este radicalismo. Porém, eu diria que Mateus, em todo momento, subordina uma Torá que ele ainda aceita, uma Torá mosaica que ele ainda respeita, ao mandamento do amor. Desde que esta Torá não infrinja um mandamento do amor, ela pode ser aceita. Caso contrário, ela deve ser eliminada. Acredito que seja esta a exegese que se dá. Quanto a que vem no final a resposta, comer com mãos impuras não contamina o homem, porque nada tem a ver com o coração. O texto é mais complicado que à primeira vista parece, mas é mais rico também, examinando e olhando dessa forma. Verdade? Bem, contrariamente a esses fariseus, nós temos aqui o testemunho de uma pagã cananeia. Esta sim tem fé. Mas vamos deixar isto para a próxima semana. Muito obrigado.